Roy Hunters, podcast para gestores de tráfego. Hoje é um episódio especial aqui pro Roy Hunters aí, pro pessoal que tá nos assistindo já sabe que normalmente eu e o Denner que apresentamos aqui, eu como host, o Denner como nosso co-host, fazendo o papel aí de buscar entender um pouco mais a fundo das coisas que a gente discute. E hoje é um pouco especial porque a gente tá adicionando o nosso colega João Vitor para ser um novo co-host aí conosco no Roy Hunters. João Vitor, por favor, se apresente. Obrigado. Bom, como você falou, meu nome é João Vitor, sou cara de growth, né? Recentemente estava tocando a parte de operações e growth da Suno Research, foi o primeiro funcionário lá, ajudei a levar a empresa do zero até onde ela está hoje. Saí em último setembro. Atualmente eu estou dando mentoria para algumas startups, prestando algumas consultorias e produzindo conteúdo. E ajudando lá no gestão, né? Que foi onde a gente se conheceu, né, João? Mas depois que eu saí da Suno, acho que umas 2 semanas depois, o Nardon, que era meu sócio lá, me chamou para ajudar na gestão 4.0, planejamento para 2020, as questões. Aí eu tô fazendo uma das consultorias que eu tô dando atualmente com eles e a gente tá vendo os próximos passos juntos aí. Eu estou lá trabalhando com ele, o Thales, o Alfredo e o Tony. Legal. E como é que tu foi parar nessa do growth? Conta um pouquinho para nós a introdução aí da tua jornada até chegar no momento atual. Cara, eu vou dar uma resumida. Assim, eu era um aluno nerd na faculdade, ensino médio, faculdade, era nerd pra caralho. Então tava trabalhando, fiz iniciação científica, fui pra multinacional, tava seguindo a carreira toda bonitinha ali. Todo regradinho by the book. Regradinho by the book. Eu tava até um pouco acelerado no by the book, pra falar a real. As notas eram boas e tudo, só que eu comecei a ver que, cara, vida de corporation não era o que eu queria. Começava a ter uns problemas escrotos, trabalhando na multinacional. Eu falei, cara, não é isso que eu quero, vou empreender. Comecei com uma empresa júnior na faculdade, queria fundar uma, só que eu descobri que já tava no processo de criar uma empresa júnior. Eu falei, pô, então eu vou me juntar, né? Não tem pra que eu caçar, fundar do zero esse negócio. Se o pessoal tá no processo de criar uma, entrei como diretor de projetos da empresa júnior. Isso é uma coisa muito engraçada de empresa júnior, né? Nem existe, já tem diretoria de projetos, pessoas, diretor-presidente, já tem todos os cargos, você não tem dinheiro. Cara, eu tive que aprender mais. Depois criou a empresa júnior, depois de um tempo eu assumi a presidência dela, e aí eu tive que aprender mais sobre gestão, né? Sobre gestão, negócios, essas coisas. Eu já entendia de projetos, já entendia de execução, já tinha tido experiência de verdade, mas eu não entendia muito de gestão. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre, eu percebi que a empresa júnior tinha mais relação com startup do que com umas empresas mais tradicionais. Fui estudar sobre startups. Nisso eu comecei a aprender sobre métodos ágeis, Lean Startup, Canvas, todas essas coisas. E, cara, aí foi meio que um processo natural. Comecei a estudar sobre isso, eu comecei a me interessar, a tocar a empresa júnior. A gente fez o maior processo seletivo do Brasil na época. Teve 1.700 inscritos. O primeiro processo seletivo que eu abri. Do Brasil eu não sei. Eu lembro que da Fejing com certeza foi o maior para a empresa júnior. Isso foi em 2015. Aí eu tive a chance de estudar no MIT, a fazer um bootcamp de negócios e empreendedorismo. Aí lá eu decidi largar a faculdade. Eu falei, caralho, eu gosto do que eu tô fazendo, eu gosto de engenharia, acho que é da hora, mas eu tô vendo que não é o que eu vou seguir minha vida. E aí nisso eu resolvi largar a faculdade para empreender. O primeiro negócio chamava Mountain Wolves, que era um sistema que usava inteligência artificial para conectar e analisar modelos de negócio. Então, tipo assim, tinha, sei lá, 3.000 pessoas, a ideia. Assim, 3.000 pessoas colocando modelos de negócio lá. Dessas 3.000, de todos os usuários, tinha 3.000 que eram cafeterias. Que eu quero a ideia, que o sistema, a inteligência artificial, analisasse, cara, deixa eu ver os modelos de negócio de cada cafeteria, como cada uma tá indo, ver o que as que estão fazendo certo estão fazendo, o que as que estão indo mal estão fazendo, as diferenças e gerar sugestões de como melhorar o modelo de negócio de cada uma, utilizando uma inteligência artificial que analisasse ali tá funcionando ou não em cada uma delas. Chegou a escrever o algoritmo, chegou a funcionar na teoria, a POC. O problema foi o UX, cara. A gente não conseguiu fazer uma UX utilizável. Pra quem tá ouvindo que não sabe, é tipo a user experience, né? Fica agradável a experiência. Cara, não era nada fácil de usar, você tinha que fazer um monte de input. Engenheiro, né, cara? Engenheiro fazendo o negócio não vai ficar bom mesmo nesse aspecto visual. No ponto que a gente falou, cara, não tá sendo viável fazer isso. Aí, beleza, desisti da ideia. Só que aí nisso, cara, eu já tava mordido pela música do empreendedorismo, né, e tal. Comecei a fazer outras coisas. Surgiu ali no final de 2016 a chance... Comecei a conversar com o Thiago, né, o Thiago Reis, fundador da Suno. Ele já tinha começado a Suno, mas a gente já se conhecia há mais tempo, mas ali ele tava começando a Suno. Ajudei ele com algumas coisas pontualmente.
comecinho de 2017, eu pulei para dentro, construí o primeiro site de vendas da Suno, que até então era só uma landing page, eu fui lá e construí. E aí no processo, cara, acabei pegando toda essa questão de, à medida que o tempo passou, ajudar a crescer o negócio, porque o Thiago, ele é um cara genial, ele entende muito de análise de investimentos, essa questão, ele é comunicação, mas ele não é um cara de tech, ele não é um cara de business. Então eu acabei assumindo isso, ajudando a estruturar as áreas, e, cara, meio que vira óbvio, você precisa fazer big growth. Tava desde o começo, era o que tinha, comecei a fazer, fiquei realmente bom, aprendi muito com o Bruno Nardon, que é um dos sócios da Suno, foi meu mentor pessoal disso, aprendi com outras pessoas, tipo, e aí foi na raça, foi desenvolvendo, depois de tempo comecei a dar mentoria para algumas startups que estavam querendo saber disso, passando que eu já sabia, e, cara, foi assim, sabe? Foi uma mistura de oportunidade, ter que fazer uma empresa multimilionária crescer, aprender com gente boa e também repassar conhecimento. E tu fazia engenharia na Universidade Federal de Minas, isso? Era a Fundação Mineira de Educação e Cultura, ela tinha uma universidade, lá dentro tinha a faculdade de engenharia, eu fazia engenharia de energias renováveis. Eu larguei no 8º período. Esse é um lance interessante, né? O pessoal até que não conhece o Nardon, que tu citou algumas vezes aqui, também é um engenheiro, né? Engenheiro mecânico. Da Unicamp, né? Exato. E que também é um cara bom, né? Boa referência, vamos dizer assim, em growth. O cara que fez a Canoe ser o que é, trouxe a Rappi pro Brasil. E o post que eu queria trazer em relação a isso, talvez pra galera que tá nos ouvindo, que tá tentando buscar um time, ou tá querendo, daqui a pouco é um engenheiro que tá nos ouvindo, é esse fenômeno, vamos chamar assim, dos engenheiros no marketing, né? Como que tu vê isso, o próprio Nardon, você, o Gui, agora o cara começou no marketing, agora tá na engenharia da computação. Por que tu acha que tem esse movimento na hora de montar um time? O Nardon sempre defende lá, o pessoal defende tentar trazer o máximo de engenheiros possível. Qual é o teu ponto de vista sobre esse aspecto? Cara, tem uma brincadeira que as pessoas falam que hoje em dia é matemarketing, né? Mas, cara, eu acho que o que acabou acontecendo foi, até não tanto tempo atrás, as mídias faziam com que o marketing fosse muito baseado em criatividade, em ser criativo, em construir estética, coisas chamativas, estética. Isso continua relevante, mas as novas mídias que surgiram, com Facebook, Instagram, Ads e tal, elas começaram a te dar muitos dados para analisar a efetividade das suas campanhas. E na hora que você começa a pegar, cara, dados, números, ter que lidar com planilha, essas coisas, acaba que a galera de exatas, não só de engenharia, mas de exatas, tem mais facilidade pelo background que, cara, o curso do cara é isso. Por que engenharia e não matemática? Geralmente, as outras áreas de exatas, elas não são ciências aplicadas, né? A engenharia aplicada, então você reúne um background bacana de entender, se lidar bem com números, resolver os problemas, essas coisas, com alguém que já tem a mentalidade de como é que eu aplico isso. À medida que cada vez mais você tem dados para tomar decisão, que você mexe com números, com essas coisas, a galera que já tem um background de saber lidar com isso, se beneficia e tem mais facilidade de lidar. Isso não significa que é menos importante a parte criativa. Inclusive, eu acho que meio que virou uma mola. Tipo, cara, antes não tinha número, não era nada, era só criativo, só que ela tava super comprimida. Soltou, passou da conta, agora é só número, foda-se o criativo, e agora tá voltando pra um equilíbrio melhor, um mix. Só que aí vem aquela pergunta, eu defendo, como eu sou, não formei, mas eu sou engenheiro, né? Eu acabo puxando essa dia pro meu lado, mas foi o seguinte, cara, você tem um mix de números e criativos. O que é mais fácil? Aprender a parte criativa ou aprender a lidar com números? Quem se vira melhor? Na minha experiência até hoje, contratar um cara, eu trazer pro time o cara de números e trabalhar ele para desenvolver o criativo se mostrou como dando mais resultados do que tentar fazer o oposto. Isso acaba gerando, né, esse desequilíbrio, mas eu acho que tem espaço para os dois, mas uma coisa é fato, se fosse para escolher só um hoje, cara, eu escolheria números. Assim, é um só, você arma na cabeça, você não pode ter os dois, cara, é números para mim. Eu acho que é isso que, cara, as maiores empresas do mundo estão fazendo, contratando cientistas de dados, engenheiros, matemáticos e focando nisso. E um detalhe que eu acredito que é interessante também das engenharias e é muita questão da lógica, né? O pessoal acaba tendo eles estudam muitas vezes questões focadas em lógica e número é muito focado na lógica e muitas vezes as decisões que a gente tem que tomar no dia a dia ali da mídia e etc, dos números que a gente lida todos os dias, é muito lógica, né? Eu não lembro se era final de cálculo 1 ou começo de cálculo 2 que a gente vê otimização de função. Todo dia, se você, em última análise, é isso que você está fazendo, você está otimizando a função. Como é que, dado essas variáveis aqui, eu tenho o melhor resultado possível? O próprio Flávio Augusto, ele fala que a capacidade de nexo é uma das características que ele mais valoriza no profissional hoje em dia. É um lance bem raro, pelo que pareça, né? E os engenheiros acabam tendo
tendo que passar por isso bem no começo da própria faculdade, né? Sim, não. Meu professor de cálculo 1 e 2, ele era matemático, ele não era engenheiro. E ele tinha uma coisa que eu odiava na época, mas depois eu fiquei muito grato, que ele fazia a gente resolver otimizações com base na definição. Então ele ensinava muito a entender como aquelas regras funcionavam, para depois aplicar elas. Ah, você tem isso aqui que serve para isso. Entende como funciona, agora pega um problema, entende como a definição daquele processo acontece, mexe os dois e cria a solução. Cara, assim, com todo respeito à galera mais da parte de criativo, né, publicidade, marketing, que faz os próprios cursos de marketing, que estão bem defasados. Nessa área em específico, cara, eu não conheço cursos fora de engenharia que fazem isso. Tô falando que é o único caminho? Longe disso. Tem um monte de dinheiro que é uma bosta em fazer essa parte, tem um monte de gente formada em publicidade e propaganda que é incrível, e uma galera que nem graduação tem que é muito boa, mas assim, se eu abro um processo seletivo, milhares de pessoas se candidatando, mano, primeiro filtro que eu tinha que fazer, infelizmente, principalmente para vaga júnior, que eram pessoas que ainda não tinham, né, um background, um histórico, era isso. Nas vagas que já eram mais plenas, que já exigiam mais experiência, beleza, dava pra eu sentar e analisar o que essa pessoa já entregou. Esquece a faculdade, olha o que ela já entregou. Se o cara passou pro cálculo 1, 2 ali, o cara já provou que ele fez alguma coisa na vida, né? Que é um desafio esse. E até a matemática, eu acho que é outra que é legal também. A gente tem filtrado bastante pessoas que têm estudado na PUC, na Unicinos, aqui na região do Rio Grande do Sul, que tem cursado matemática também, porque é outra que ensina bastante característica útil pra essa função. Inclusive a Mayumi Sato, que a gente entrevistou lá no V4Cast, nosso outro podcast, ela é da área de growth lá da empresa dela, e é uma matemática, estudou matemática, e também vai estar na Assembleia da V4, lembrando a galera que tá nos escutando, dia 31 de janeiro, o João vai estar lá, a Mayumi vai estar lá, o Nardon que a gente falou vai estar lá, o Thales vai estar lá, o Alfredo vai estar lá, então é o grande encontro pra quem escuta aqui o V4Cast, o Roy Hunters, e é importante a gente estar junto nessa. E um ponto interessante que ao longo da nossa trajetória que a gente desenvolveu aqui, que é importante destacar, é que a gente desenvolveu o lance de atuação de dupla, né, Gui, nos projetos, onde a gente sempre tem o analítico e o criativo. Nas agências de publicidade, tu tinha o criativo, o diretor de arte e o redator, que era basicamente fazer anúncio para jornal. Na internet, a gente desenvolveu a nossa atuação aqui, a dupla dos consultores da V4, a gente fala que é o criativo e o analítico. Então, se tu tem um cara, engenheiro, como é o caso aqui, por exemplo, do João, e tu bota do lado dele um cara que estudou publicidade, sabe fazer um bom design, fazer uma boa copy, tu tem a dupla perfeita para fazer um melhor projeto, na nossa experiência até então, né? Porque no fim das contas, como o próprio João citou ali, né, é muito difícil tu pegar um cara que é criativo e jogar ele pro lado analítico, e vice-versa também é difícil. Claro que se tu é obrigado a fazer um dos dois, normalmente tu pegar o analítico e ensinar um pouco do criativo pra ele é mais fácil, concordo com o João. Mas aí que tá, a dupla, o trabalhar em dupla que a gente criou... Potencializa, né? Potencializa, exatamente. Porque daí eu pego o analítico, o engenheiro, o programador, o matemático, o que for, eu sento ele na cadeira e falo, faz o que tu sabe que é mexer com um número pra caralho. E aí eu pego o cara que é criativo e falo, faz o que tu sabe também e vamos juntar as duas forças. Dá uma puta dupla. Exatamente, fica muito bom daí. É o melhor dos dois mundos, por assim dizer, né? Deixa cada um fazer o que é bom e monta um time que entrega resultado. Exatamente. E um outro detalhe que eu queria comentar dos criativos, eu ia comentar anteriormente, é a questão de que o criativo no marketing digital hoje em dia, não necessariamente ele precisa ser super maravilhoso e elaborado e muito louco. Porque acontece que muitas vezes o cara que é o cara mais lógico, o engenheiro, ele vai lá e ele vai fazer um criativo que é horrendo muitas vezes, perto do que o designer faria e tal. Do artista, ele é feio. Exatamente. Não é uma arte, né? É uma coisa meio estranha e que vai lá e ele converte, por quê? Porque ele testou e porque com base em números ele viu que é o melhor criativo. A gente falou no podcast, né, no episódio sobre campanhas bizarras, sobre o feio vende, né? Exatamente. Muitas vezes tu faz uma puta arte elaborada e ela não dá nada. Agora tu bota um stories ordinário e o pessoal se conecta muito mais. Uma coisa que, assim, é muito comum, por exemplo, em landing page, né? Saindo um pouco de campanha, entrando já pra on-site, você tem uma landing page linda, toda não sei o que lá, com a copy bosta. Não converte. Se você faz uma landing page que é só texto e uma copy muito boa, geralmente ela vai converter mais. Visualmente falando, é uma bosta, sabe? A Empíricos faz isso, a né? Eles fazem isso muito com a long copy deles, né? Cara, e mais de uma vez eu já fiz isso. Criei landing page super simples, converteram muito melhores do que landing pages complexas. Por quê? Cara, dedicou mais a usar as coisas de copy. Isso... Agora, de novo, na hora que você mistura os dois, porra, aí é perfeito, né? Perfeito. É um lance que os americanos fazem muito, for ver até o próprio site da Amazon, eles são bem mais aquela premissa do menos é mais, que eles são bem mais simples no design versus os brasileiros que gostam de fazer algo muito carnavalesco, né? E eu acho que às vezes isso até confunde muito.
muito. Eu era assim quando eu fazia muito criativo no começo. Eu adorava fazer uns negócios cheios de cor, super elaborado, demais. e não convertia porra nenhuma, ficava pesado pra caralho. Demais, isso acontecia demais, e aí a gente ia lá, a gente pedia lá, o Denner, grava um stories aí, qualquer merda na frente do logo da V4, e convertia milhões de vezes mais do que o puta vídeo. Exatamente, porque eu acredito que uma das coisas que que gera esse problema, né, é que as pessoas acabam fugindo de anúncio hoje em dia. O cara não quer mais ver aquele anúnciozão de TV. Ele tá no Instagram, ele quer ver a coisa raw, ele até quer da ver... psicologia, assim, o cara memoriza que aquele tipo de formato Conteúdo. é um negócio que ele deve ignorar. Então bate o olho, rapidamente ele passa. O que tu faz se tu olha a TV? Eu não olho mais TV, mas o que o cara faz quando passa o comercial? Ele troca de canal. É a mesma coisa que ele vai fazer no Stories. Passou um anúncio, ele passa o Stories. Acabou. Parecer um anúncio, não parecer algo. Exato. Tem um efeito pra isso que eles chamam de... Eu tô traduzindo e fazendo tradução literal, mas que é cegueira de anúncio. Tipo assim, já foi identificado um efeito que a gente foi tão exposto a anúncio que já tá... Nosso cérebro está naturalmente bloqueando o anúncio. Ele tá na nossa frente, mas a gente É um tá simplesmente adblock. ignorando. Um adblock natural. Enfim, pessoal, acho que nesse episódio a gente queria fazer essa introdução ao João aqui que vai estar com a gente, discutindo os assuntos mais pertinentes. Não deixe de entrar lá no nosso Instagram, @V4Company. Tem o Instagram do João também, vai estar aqui na descrição do podcast. Ele posta um conteúdo muito foda lá. Manda um direct pra nós, sugerindo as pautas que a gente sempre vai ouvir, responder vocês e trazer aqui pro nosso programinha semanal, quase sempre. Eu sou o Guilherme Lippert, sócio executivo da V4 Company. Sou o Daniel Lippert, fundador da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu. Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais.